Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do Plano 5. A gente vai falar sobre um conceito muito importante, que é exatamente os drawdowns. O que significa isso aí, né? Então, pessoal, sempre eu coloco aqui um cenário, né? Obviamente aqui hipotético, né? Em que a gente tem, por exemplo, uma situação desse tipo, tá? Tá bem simplificada exatamente para você entender o conceito. Então vamos supor que você tem um ativo ali, o eixo Y é o eixo do preço, né, daquele ativo, e o T, o tempo. E esse tempo aí não importa se a gente está falando em minutos, está falando em horas, dias, ou semanas e meses, não importa. A gente tem uma situação desse tipo. O drawdown vai acontecer exatamente quando você tem ali um pico, né, por exemplo, chegou o ativo a 100 reais, 100 dólares, não importa, e depois aquilo ali caiu para 80 dólares e depois voltou a subir. Então nesse momento a gente tem aí o que a gente chama de drawdown. O drawdown é exatamente essa queda. Você vai ter aquele preço final e ali aquele preço do pico, né? Menos 1 vezes 100. Ou seja, vai dar um valor em porcentagem e vai ser um valor negativo, já que o PF, né, o preço final, vai ser 80, vai ser menor do que o preço inicial, que é no caso aí de 100. Então a gente tem um drawdown sempre negativo. É exatamente a questão da volatilidade, mas levando em consideração somente a parte negativa, aquelas quedas, né? Então essas variações negativas que a gente tem ao longo do período. Então a gente tem esse drawdown. Então, por exemplo, você teria lá 80 dividido por 100 menos 1 vezes 100. Isso aí vai dar um drawdown de menos 20%. Tá? Então esse é um cenário que a gente pode entender como é que funciona o drawdown. Mas também a gente tem uma situação que a gente tem que entender que esses drawdowns eles vão acontecer muitas vezes ao longo do tempo. Então a gente vai ter o máximo drawdown em referência ao máximo pico que a gente tem ali. Numa situação bem simples, seria isso daqui, né? A gente tem ali o máximo drawdown exatamente com relação àquele pico ali que aconteceu. Mas nem sempre vai ser tão simples assim. A gente pode ter uma situação um pouco mais complexa, que vai ser algo desse tipo. Por exemplo, um ativo que estava em 500k, pode ser inclusive a sua carteira de investimentos, pode ser um índice, pode ser uma ação específica. O drawdown é um conceito que abrange qualquer coisa desse tipo, tá? Dentro dos investimentos. Então, por exemplo, a gente tem uma situação, vamos supor que seja a sua carteira, né? Ela estava 500 mil, depois chegou um pico de 750 mil, depois caiu para 400 mil. Perceba que a queda aqui implicou um valor de 400 mil que é menor do que aquele valor inicial que você aportou, né? Depois subiu para 600k e depois caiu para 350. Então nessa situação, como é que vai ser calculado o máximo drawdown? Então a gente tem um pico ali máximo de 750 mil, que aconteceu, né? E a queda lá, o fundo maior, foi 350 mil. Então a gente vai ter ali o preço do fundo, né? 350 mil, dividido pelo preço lá do pico máximo, lá de 750 mil. Com relação a 600 mil seria o drawdown ainda, seria um drawdown, mas não seria o máximo. O máximo é aquele com relação a 750. Então, menos 1 vezes 100, então aí você tem um drawdown de menos 53,3%. Então, entendido esse conceito, por que a gente está falando exatamente do drawdown, né? Porque a sua reserva de oportunidade é dinheiro, né, que você guarda para aproveitar exatamente os drawdowns. Seria ideal, né, que você aproveitasse os máximos drawdowns, só que na prática nunca vai ser tão fácil assim, né? De repente você pode considerar um determinado pico e aí com relação a esse pico você faz uma análise de drawdown, mas nada vai garantir que aquele drawdown que você está levando em consideração vai ser o máximo, tá? É esse que é o porém de toda a história. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.